Sim. Então, essa instituição foi criada em 98, né, com o objetivo de ser um órgão executor de, e, executor das políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, né, cujo objetivo era integrar produtores de uvas, produtores de vinhos, né, e através das cooperativas e indústrias vinícolas. Então, eram três elos da cadeia produtiva, né? Produtores de uva, cooperativas e indústrias, né? E, e, e o objetivo, a missão dele era ordenamento e promoção da vitivinicultura, né? Então, o ordenamento era desde organização do setor, do ponto de vista de não existia dados estatísticos, né? Não existia. Então, o Ibravin implementou o cadastro vitícola e o cadastro vinícola, né? E são através de softwares que a partir das declarações dos produtores, os produtores de uva tinham que declarar anualmente e as indústrias e cooperativas tinham que declarar mensalmente, né? Os produtores declaravam a uva produzida e as indústrias e cooperativas vinho e o suco produzido e comercializado. E com isso nós tínhamos estatísticas, né? O Ibravin atuou então desde o ano 2000, na verdade 99 ainda começou, embora não. Depois no ano 2000 até 2002 ele teve problemas porque havia uma discussão política, né? Sempre tem governos estaduais e partidos diferentes e tal. E depois ele começou em 2002, efetivamente, quando deslanchou. E até 2019, esse recurso do Fundo VITS, então, foi administrado pelo Ibravin. A partir de 2019, a Secretaria da Agricultura não renovou mais o convênio, né? E mudou a forma de estabelecer convênios, né? E ela não permitia mais que algumas atividades fossem desenvolvidas com recursos do Fundo VITS. Por exemplo, nós tínhamos uma estrutura com 22 pessoas trabalhando, né? 8 trabalhavam no laboratório de referência enológica, que é um laboratório estatal, mas o quadro de pessoal era do Ibravin, né? E por essa mudança, o Ibravin não poderia mais ser um órgão executivo e não poderia mais pagar salários, pagar esse tipo de despesa. Então, o Estado absorveu para si tanto o cadastro como o laboratório, e aí ficou uns 2 ou 3 anos. E só em 2022 é que voltou, então, a atuação com o uso desses recursos do Fundo VITS, porém o Ibravin não existiu, ele existe ainda, mas não está mais atuando, e o Concevits RS é que passou a operar parte desses recursos do Fundo VITS de 2002 para cá, né? Então, eu atuei desde o início, né? Primeiro como assessor e depois como uh, presidente executivo, e depois nós mudamos para presidente, para diretor executivo, né? Entendendo que a presidência era dos produtores de uvas, indústrias cooperativas, e eu com uma equipe de profissionais, então, liderando essa equipe. Eu liderava, então, essa equipe de 22 pessoas, onde nós trabalhávamos, então, na promoção, no auxílio ao Estado na função de controle, né, porque o laboratório era o principal instrumento para controlar a qualidade e coibir a fraude, né, sabe que, assim como tem em qualquer outra indústria, né, por exemplo, não havia nem legislação suficiente, nem controles, né, então nós desenvolvemos, através da nossa equipe, metodologias para análise de vinhos, né, a partir de isótopos de carbono, isótopos de oxigênio, para detectar se a presença de água no vinho era da vinha ou era água exógena, né? Então foi uma revolução, na verdade, porque isso em 2004, 2005, quando se estabeleceu, foi uma grande mudança na estrutura, né? Com maior rigor no controle, o setor tinha que, né, principalmente os vinhos mais econômicos, vinhos mais baratos, né, havia sempre a possibilidade de não usar uva e usar artifícios para ampliar a produção, né. Então, isso também acontece às vezes no leite, acontece em outros setores, né. Então, essa organização, esse ordenamento da cadeia produtiva foi um passo importante, né. Nós também trabalhávamos muito na perspectiva de
equilíbrio dessa cadeia, para que o produtor de uva e a cooperativa e as indústrias vinícolas pudessem ser remunerados justamente, né? Então, isso também era um aspecto muito importante, né? E na promoção, nós desenvolvemos a marca Vinhos do Brasil, entendendo que era necessário dar uma identidade para a produção brasileira, né? Embora o Rio Grande do Sul seja proeminente ainda hoje, né? Mas hoje já tem mais de 12 estados brasileiros produzindo uvas e vinhos, né? Nós então criamos a marca, trabalhamos a marca Vinho do Brasil e trabalhamos muito forte no crescimento do espumante e do suco de uva, né? E hoje o resultado é que hoje mais de 50% da produção de uvas do sul do Brasil são destinadas, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, são destinadas para suco de uva, né? Retirando, digamos assim, do mercado um excesso de vinho que iria impactar em excesso de oferta e queda de preço, etc. e tal, e com isso equilibrando, então, o mercado para que o suco de uva pudesse representar parte dessa produção, né? Então, antes dos anos 2000, quase não existia suco de uva. Hoje, 50%, em 20 e poucos anos, 50% da produção se destina para suco de uva, né? E o crescimento muito forte dos vinhos, dos vinhos finos, o espumante, né? Porque também trabalhamos muito forte com o Embrapa, com universidades, a própria URGS, a UX, com equipes muito fortes, né, para territorialidade, ou seja, identidades regionais. E aí vem as indicações geográficas. Hoje nós temos 9, 10 indicações geográficas para vinhos no Brasil, né? 7 ou 8 são no Rio Grande do Sul, né? Então, a busca dessas identidades regionais através das indicações geográficas foi também um fator muito importante para desenvolvimento e valorização e ampliação da expectativa, né, da ideia de valor para esse produto para o consumidor brasileiro, né? Bom, eu poderia falar assim mais 20 minutos sobre isso, né? Eu estou estendendo, eu acho, essa resposta, mas só para citar também, nós desenvolvemos o projeto Wines from Brasil, né? O Wines of Brazil, né? Que é o projeto de exportação de vinhos do Brasil, né? Em convênio com a Apex, que ainda existe até hoje, né? Então, buscando também promoção das exportações, na verdade, né? Fizemos muitos estudos de mercado, então utilizávamos os recursos do Fundo VITS exatamente para instrumentalizar o setor de informações para poder tomar a decisão, né? Acho que esse era o principal aspecto que o Ibravin foi um instituto que, durante os 20 anos que trabalhou, tinha muito forte essa ideia de que nós tínhamos que ter informações de qualidade para poder tomar decisões, né? Um projeto muito interessante que também foi o planejamento estratégico. Foi contratado em 2005 com a equipe da URGS, né? E foi uma parceria do Ibravin com o Sebrae Rio Grande do Sul. Então, a equipe do CEPAM da URGS é que desenvolveu todo o estudo de planejamento. Foram 2 anos de trabalho com muitos diagnósticos até formatar um planejamento de longo prazo, né? Foi esse planejamento que deu base para esse crescimento do suco de uva, para o crescimento dos espumantes, por exemplo, né? E depois tem as brigas sempre por tributação, impostos, redução de tributos, tudo isso. Mas isso é um capítulo mais... essa é uma realidade muito difícil que ainda não mudou muito, né? Eu acho que o primeiro ponto que tem que deixar claro é que quando o vinho importado entra no Brasil, ele passa a ter a mesma tributação que o vinho brasileiro, né? Então, a vantagem que ele tem são dois aspectos. Primeiro, a escala. Nós estamos falando de Argentina, Chile, de Portugal, Espanha, Itália, né? E França, que são grandes produtores, né? Produzem quantidades 5, 10, 15, 20 vezes mais do que o Brasil, né? Ou se a gente se ater ao Rio Grande do Sul, que é a maior produtora do Brasil, né, que é quase 90% do Brasil, do produzido. Então, a economia de escala que eles têm é um fator importante. E a vantagem é que eles não têm tantas tributações como nós temos aqui, né? Que são, mesmo que agora está se falando, está em processo de implantação de uma reforma tributária, né? Que esse ano é o primeiro ano efetivamente que vai até 2033 para concluir. Vai simplificar um pouquinho, mas vai continuar tendo uma forte, embora não seja vai diminuir o número de impostos, mas não a carga, né?
Então, os vinhos importados, por exemplo, não são tributados na fase de produção e na fase desde a uva até a produção e comercialização. E nós aqui somos já tributados desde a fase de comercialização da uva, do vinho, e a fase de produção. Então, por exemplo, nós compramos uma barrica francesa ou espanhola ou americana e pagamos imposto de importação. Nós compramos a rolha, toda a rolha é produzida em Portugal e Espanha, e pagamos imposto de importação. Eles não têm esse imposto, então os nossos insumos são relativamente mais caros que os deles por conta da tributação que eles sofrem ao serem importados ou ao serem produzidos no Brasil, né? Porque tudo que se produz no Brasil tem IPI, Imposto de Produção Industrial, né? Ele vai mudar o nome agora, mas vai continuar existindo, né? Então, o problema não é só para o vinho, eu diria que é para o Brasil, né? É o sistema de tributação do Brasil. Então, claro que se comparativamente o vinho, quando eu for comprar um vinho do Chile, por exemplo, né? O Chile, para o Chile, por exemplo, o Chile elencou há 3 ou 4 décadas 4 produtos, que é o salitre, o cobre, o pescado, né, e os vinhos. E as frutas também são importantes, eles exportam muito. Eles quase não produzem outras. Não tem uma indústria, digamos, metal mecânica. Então, eles compram ônibus, compram carros, compram tudo que tem, compram inclusive do Brasil. E o que eles exportam, eles reduzem a zero a sua tributação interna, né? Então, esses produtos são, para eles, são importantes e eles retiram todos os insumos exatamente e os tributos sobre a produção para poder vender isso sendo mais competitivo. Então, vai ser uma realidade dura de mudar, né? Quando nós trabalhávamos, nós elencávamos, por exemplo, que a gente acompanhou durante 6 ou 7 anos toda a fase final de negociação do acordo Mercosul-União Europeia, né? A professora Kelly Bruch, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não sei se tu conhece, já ouviu falar nela, ela é da área do direito. Ela é do direito. É a maior especialista que nós temos no Brasil em indicações geográficas, né, do ponto de vista jurídico, né. A Kelly Bruch foi nossa consultora jurídica no Ibravin, né. Ela trabalhou na equipe do planejamento estratégico e depois, então, ela estudou e ela estudou, inclusive, toda a carga tributária. Foi ela que desenvolveu o estudo, que coordenou o estudo, que chegou nesses 54% que tu citaste, né? Então, e nós acompanhamos toda a negociação. E nós tínhamos presentes de que quando fechasse o acordo União Europeia-Mercosul, e o tema de vinhos era importante para a União Europeia, porque ela quer exportar para cá, quer ampliar sua exportação para o Brasil e para o Mercosul, mas principalmente para o Brasil, que houvesse uma compensação, porque eles têm, por exemplo, na União Europeia, os fundos para sustentar a agricultura, né? Então, por que os franceses fizeram muitas passeatas e não queriam um acordo? Porque a nossa agricultura, carne, soja, açúcar, café, ela é muito mais competitiva do que a deles, né? Então, por outro lado, o único produto que eles não são tão que nós não somos competitivos é o vinho, né? Então, eles queriam ampliar as exportações de vinho para cá. Então, e eles têm um fundo lá de 13 bilhões por ano. 10% desse fundo, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de euros anuais, são investidos na vitivinicultura, né? Quer dizer, o nosso negócio no Brasil, se nós somar todo o faturamento, não chega a esse valor, que é o subsídio deles, entendeu? Então, essa diferença muito grande, né, é esse que impacta diretamente, né? Então, nós temos que sobreviver de outra maneira, ou seja, né, por isso que hoje no turismo, a venda direta são sempre instrumentos que as vinícolas usam para chegar até o consumidor, na verdade, né? E para poder conseguir. O único produto que nós conseguimos reduzir a tributação foi o espumante, porque o espumante tinha uma tributação de 3 vezes mais que o vinho no IPI. O IPI do vinho era 10%, o IPI do espumante era 30%, que era ainda das décadas de 40, 50, quando se considerava que o espumante era só o champanhe e era um produto de luxo, e, portanto, sendo um produto de luxo, podia ser tributado com uma carga.
Então, em 2003 e 2004, nós temos um trabalho muito forte com o governo federal, e até cito o ministro Miguel Rosseto, na época, atualmente é deputado estadual do Rio Grande do Sul. Ele era ministro do Desenvolvimento Agrário, ele foi o nosso interlocutor no governo, onde conseguimos dobrar a equipe da Fazenda, do Ministério da Fazenda, para igualar e dizendo o espumante é um vinho também, a única diferença é o processo de produção, mas ele é feito de uvas e tudo mais tal. Então, e as borbulhas são naturais da própria fermentação e assim por diante. E conseguimos, então, reduzir esse tributo. Daquele ano em diante, de lá para cá, todos os anos há crescimento quantitativo da venda de espumante brasileiro. E hoje ele é um produto de referência, né? O espumante gaúcho é um produto de referência não só para o Brasil, mas também para exportação. Eu não... Então, essa semana mesmo conversei com algumas lideranças e a gente percebe que, primeiro, está havendo uma concentração, né? Ou seja, nós tínhamos no início dos anos 2000, a média era 2,4 hectares por produtor, né? E eu não tenho os dados estatísticos mais recentes, mas essa média foi diminuindo, foi aumentando, ou seja, e nós tínhamos cerca de 15 mil famílias produtoras de uvas, e hoje eu acho que são 12 a 13 mil, né? Então, pelo menos 2.000 famílias, não é que se retiraram, alguns por sucessão, outros por idade mesmo, e assim por diante, né? Então, em compensação, os que ficam vão aumentando a sua área de produção, né? Embora nós temos propriedades pequenas, né? A média é 10 hectares por propriedade na Serra Gaúcha, né? Então, 2,4 é um quarto da propriedade, quando isso lá nos anos 2000. Então, esse número vem aumentando e vem, então, o que a gente chama até de profissionalização do setor, na verdade, né? Com programas de assistência técnica, com implementação. Embrapa, por exemplo, trabalhando muito forte no desenvolvimento de variedades específicas. Embrapa já lançou 14 variedades diferentes de uvas que foram desenvolvidas através de programas de melhoramento genético no Brasil, né? Então, principalmente para suco de uva e para vinhos de mesa, né? O vinho de mesa também mudou a sua cara, né? Ele era um produto que era comercializado no garrafão, hoje ele está na garrafa. Ele tem os processos de elaboração são muito mais tecnologicamente desenvolvidos, tanto quanto os vinhos finos, né? Então, o produtor rural, também as famílias de produtores rurais, também acabaram que também se profissionalizaram. Então, a gente percebe uma maior profissionalização. Havia, no começo, havia também nos primeiros anos, no final dos anos 90 e 2000, foram anos tensos, né? Porque houve uma crise no final dos anos 90, muito grande no setor, com queda de consumo e estoques muito altos, e essa crise colocava em choque o produtor de uva com as indústrias. E as cooperativas ficavam no meio, porque a cooperativa ela é produtora e ela é indústria também, né? Então, digamos assim, nos últimos anos a gente percebe que essa dicotomia diminuiu um pouquinho e se trabalhou muito forte para ter, por exemplo, preços mínimos estabelecidos, né? Hoje o governo federal estabelece preço mínimo e não garantias plenas, mas dá algumas garantias através de financiamento, através de compra de aquisição de estoques e assim por diante, né? Aquisição da agricultura familiar para outros, né, produtos, principalmente suco de uva, e com isso, ele retirando esse suco do mercado, ele retira a pressão, digamos assim, por discussão de preços, né? Então, o que se percebe é que nos últimos anos, mesmo que o custo de produção tenha sido aumentado, mas tem havido uma renda média mínima importante para manter. Tanto é que a gente circula pela região de Serra Gaúcha e tu vai ver propriedades rurais muito bem organizadas, né? Todos com seus equipamentos para colheita, com seus equipamentos para transporte, todos com casas bem construídas, né? De boa qualidade, assim por diante. Então, a vitivinicultura é uma atividade que gera renda, né? E comparativamente
qualquer outra produção, seja soja, milho, o que for, né? Ela gera 1 hectare, por exemplo, de uva Bordeaux, se pode, pode gerar uma renda de 60, 70 mil reais por ano, né? Então, se tu tem 4 hectares, tu vai ter uma renda de 250 mil reais por ano. É o suficiente para uma família viver tranquilamente, né? 2 hectares, por exemplo, 1 hectare de uvas Chardonnay para espumante, né? Daí ela produz menos uvas, mas o preço também é 4 vezes maior. Então ele consegue ter uma redução, consegue ter uma renda suficiente para uma família viver. Então é uma economia que eu acho que por isso por que a União Europeia, por exemplo, investe muito em subsídios? Porque ele não quer perder isso, exatamente isso, né? A uva, ela é uma economia que gera e distribui a riqueza. Isso que é importante, né? Eu acho que é uma oportunidade real, né? Ah, primeiro porque ele não precisa produzir toda a sua produção. Ele pode industrializar parte dessa produção, né? Então ele não precisa começar com digamos, se ele tem 4 hectares de videiras, ele vai produzir, digamos que ele produza lá 60 mil quilos, 15 mil quilos por hectare, não precisa produzir 60 mil litros de vinho, né? Que dá mais ou menos 1 quilo de uva produz 1 litro de vinho, né? Aliás, 1 quilo de uva produz uma garrafa de vinho, precisa 1 quilo e 340 gramas para fazer 1 litro, em média, né? Então, ele pode começar produzindo uma pequena parte, né? Então, e aí ele vai se estabelecendo e vai crescendo. Eu acho que esse é programa, nós trabalhamos muito forte para ter um programa junto com a Emater, com o Estado do Rio Grande do Sul, para que essa produção não fosse tributada, né, que pudesse, e que sendo do agricultor familiar, ele pudesse produzir e considerado como artesanal, né, embora, e aí com isso ele conseguisse agregar renda ao produto, né, porque aí ele vende uma garrafa de vinho, não 1 quilo de uva, né, e 1 quilo de uva tem um teto limite, a garrafa de vinho não, na medida que ele de acordo com a qualidade, com a marca, posicionamento que ele conseguir, ele vai ter possibilidades de agregar muito valor nessa produção, né? Então, a gente enxerga isso como, eu particularmente enxergo como um fator positivo, eu acho que é um caminho muito forte para o produtor. Ele pode ser profissional de uvas, produtor de uvas, mas também pode parte dessa produção converter em suco ou vinho e com isso comercializar, né? Não, eu acho que quem tem escala começou com o enoturismo, né? A cooperativa Aurora foi a pioneira, depois a Casa Valduga e tudo mais, mas hoje elas não esse mercado, digamos, da venda direta através do turismo e das experiências de enogastronômicas, né? Que eu acho que elas se ampliaram para pequenos produtores. E, aliás, são pequenas vinícolas que às vezes conseguem comercializar e ofertar experiências enogastronômicas muito interessantes, né? Seja na colheita, seja no verão, né? Ou seja no inverno, ou em qualquer outra estação, onde vai aliar não só a visitação, né, mas a degustação de produtos da produção, aliada também a produtos da gastronomia. Então, essa experiência enogastronômica é que está sendo um diferencial, na verdade, né? E a gente percebe muitas vinícolas, pequenos produtores se dando muito bem com isso, né? Então, é uma alternativa de agregação de renda e de venda direta, porque daí você não tem intermediários, né? E aquele consumidor impactado pela venda direta, que gosta do produto e que tem uma experiência interessante, ele vai voltar a consumir esse mesmo produto. Ou vai, se não consumir, porque hoje eu percebo que o consumidor também não é fiel a marca nenhuma, né? E isso é bom, porque existem centenas, milhares de produtos, né? Mas esse consumidor que tem uma experiência positiva vai também indicar para seus amigos, para seus. E assim por diante, né? Então, isso vai desencadear aí uma solução bem importante para os pequenos produtores. Bom, isso é uma pergunta complexa, né? Porque vamos tomar um exemplo, vamos tomar um exemplo a França, tá? Que é uma referência, né? Tu tem 4 regiões aí, né? Ah, Bordeaux, Borgonha, Champagne
e o sul da França, digamos, né? Cada região dessas tem especificações bem diferentes uma da outra, né? Variedades de uvas e modos de produzir, né? Processos produtivos, né? Embora não sejam muito diferentes um do outro, mas eles têm peculiaridades que distinguem e que vão ser referência, né? Se eu pensar em Brasil, que é de um país continental e agora tem as novas. Hoje nós temos três tipos de viticultura no Brasil, né? A do Sul, que é uma viticultura mais clássica, né? Da região Sul, mas na região Sudeste já está se implementando a viticultura de dupla poda, né? Que é onde se consegue interromper o processo produtivo da videira, ou seja, podar ela drasticamente quando ela antes de começar a colher, para atrasar esse ciclo e ela produzir lá em maio, junho, quando é tempo de seca. E com isso eles conseguem índices de maturação das uvas muito grandes, né? As colheitas de inverno, né? E tu tem a região do Nordeste, né? No Vale de São Francisco, então que daí tu consegue produzir o ano inteiro, né? Só o único fator que diferencia para a videira não produzir é a água. Se você cancela a água, no final do ciclo ela não vai brotar. Mas se você abre a torneira de novo e irriga essa videira, ela vai começar a produzir de novo. Então ele consegue produzir até 2 safras por ano na mesma videira, né? Então, do ponto de vista da viticultura, nós temos três viticulturas bem diferentes. Na região Nordeste, no Sudeste e Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Então, em termos de vinho, daí essas diferenças vão ser muito maiores quando nós, daqui a alguns anos, porque hoje ainda se está se fazendo muita experimentação, né? Então, mas já se tem sinais, alguns sinais. Por exemplo, a gente percebe que, se eu olhar agora o Rio Grande do Sul, então eu tenho a Serra Gaúcha, tenho a Serra do Sudeste, que é a região de Encruzilhada e Pinheiro Machado, e tenho já a Campanha Gaúcha. Ainda tenho produção no Centro-Oeste, na região central de Santa Maria, por aí, e na região noroeste do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas regiões já começa a ter algumas diferenciações, né? Então, a região, a Serra Gaúcha, digamos assim, em termos de vinhos, ela já se concentra para produzir. A gente percebe que os vinhos Merlot, os vinhos Cabernet Franc, por exemplo, são referência na Serra Gaúcha. Já os vinhos Taná, o Cabernet Sauvignon são referências na Campanha Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha também eu vou ter Chardonnay, vou ter Pinot Noir. Mas se eu for para os campos de cima da serra, que é a região de Vacaria, então o Pinot Noir dessa região ele tem ainda particularidades que outras regiões não conseguem ter. Então eu vejo e isso é um processo que demora pesquisa, em primeiro lugar, observação, é muito forte, né? Tem que observar e identificar. Então, não é só pesquisa instrumentalizada através de órgãos, mas é o próprio produtor que vai experimentando e vai vendo, né, coisas. E isso leva tempo, porque precisa de 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos para uma videira produzir, né? Mas a gente percebe que as indicações geográficas que estão sendo desenhadas vêm exatamente de encontro a essa perspectiva, né? Ou seja, de eu produzir o melhor vinho que cada região pode dar. E em termos de espumantes, por exemplo, ele é uma referência, né, na Serra Gaúcha. Por quê? Porque nem toda a safra na Serra Gaúcha se consegue um índice pleno de maturação das uvas. Isso não é muito bom para o vinho, mas é ótimo para o espumante, porque daí eu consigo ter um produto que tem uma acidez maior, na verdade, que no espumante, ela vai se revelar como um ponto qualitativo. Para vinhos tintos, às vezes, isso nem sempre acontece, né? Por isso que se tem safras melhores. Embora as questões de mudança climática tenham sido também um fator dos últimos 15, 20 anos, onde se percebe, por exemplo, eu me lembro que até os anos 2010, nós tínhamos cerca de 3 safras a cada 10 anos, boas, para vinhos tintos, ou safras ótimas, na verdade, né? Já dos anos 2010 para cá, a gente percebe que são 5 ou 6 safras ótimas para vinhos tintos também na Serra Gaúcha para vinho a cada 10 anos, né? Então, a própria condição, mudança climática está estabelecendo algumas mudanças que vão ser positivas, no meu entender, né, para a uva, né? Então, voltando à origem da pergunta, né? Ou seja, cada região vai ter que encontrar
Se no curto prazo não dá, vai ser no médio e do longo prazo, a partir da pesquisa, da experimentação, da experiência né, da observação, as variedades e os estilos de vinho melhores. Então, e veja bem, nós temos aqui 5 indicações geográficas na Serra Gaúcha, né? Tem a DO Vale dos Vinhedos, que elegeu o Merlot e o Chardonnay como produtos, né? E referência. Temos a DO Altos de Pinto Bandeira, que elegeu os espumantes como produto de referência, elaborados com as uvas Pinot Noir, Chardonnay e Riesling, né? Introduzindo o Riesling aí, que é uma variedade diferente, né? Nós temos a indicação do Farroupilha, que elegeu a uva Moscato, né? E a Moscato é uma referência histórica para a vitivinicultura, porque ela vem, digamos, com os imigrantes italianos e é uma variedade que dá, embora tenha comercialmente um produto de menor valor, mas é um produto que ele tem uma amplitude muito grande e a capacidade de encantar novos consumidores. O vinho moscato geralmente é o vinho, por ser aromático, frutado, seja no vinho seco ou no moscatel espumante, por exemplo, né? É um produto que ele ganha consumidores, pessoas que não são consumidores de vinho, né? Então ele é também um produto de entrada muito interessante e necessário para a vitivinicultura, né? Então essa regionalização das variedades, dos vinhos que vão sendo elaborados, é um fator muito importante que eu acho que ele vai sendo conquistado aos poucos, né? A França é França porque tem 1000 anos, né? Nós temos algumas décadas ou um século e meio de produção, né? Então, ainda temos muito chão pela frente, muita coisa para entender e para pesquisar e para desenvolver ainda, né? É o contrário. Está se conseguindo verões mais secos, né? Tem verões chuvosos, muito chuvosos, mas, por exemplo, essa safra 26, tá? A primeira quinzena, que foi no final de dezembro até o dia 15 de janeiro, foi chuvoso. E foi um pouquinho mais tenso, assim, para os produtores, né? Mas nessa época se colhe o Chardonnay e se colhe o Pinot Noir, que vai para o espumante. Então aí não se percebe tanto. Já o Merlot e o Cabernet Sauvignon, o Merlot é intermediário, o Cabernet é mais final, lá vai colher em março. Então, de final de janeiro até março, houve um equilíbrio muito importante de sol, dias de chuva e tudo mais. Então, se conseguiu uma excelente maturação das uvas. Então, e isso não era tão frequente nos anos anteriores, até os anos 2010. De 2010 para cá, a gente percebe claramente e o que vai impactar positivamente para a nossa região, né?